graça, o tema é esse, a graça salvadora e transformadora. O hino diz assim: a graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz, lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Amém? É uma mensagem fantástica, uma mensagem maravilhosa. E muitas vezes incompreendida. Muitas vezes, às vezes a gente quer, ou diminuímos a graça de Deus, ou a fazemos sem o significado que deveria de fato ter. Durante esse trimestre, para aqueles que são adventistas, que estão acompanhando, nós estamos estudando sobre o amor e a justiça de Deus. E eu aprendi uma coisa tão bonita, tão legal, que é assim, vai ter justiça, com certeza, porque Deus vai destruir o pecado, e ao destruir o pecado, Ele vai destruir aquelas pessoas que estarão do lado do pecado. Mas eu aprendi, que coisa linda, né? Na lição, eu já sabia que Deus é amor, Deus é amor, e às vezes a gente fala assim, não, mas Deus é justiça também. Só que tem uma coisa muito bonita, que é assim, Deus é amor e ponto. E Ele é justiça porque tem um pecado, mas quando o pecado deixar de existir, Deus vai voltar a ser apenas aquilo que Ele sempre foi, que é amor. Amém? Isso é muito bonito. Não haverá mais justiça, porque justiça só existe porque tem o pecado. Mas a essência, por isso que lá na Bíblia está dito, Deus é amor. Bom, o texto, abra sua Bíblia aí, o texto-chave de hoje, o texto principal é Efésios 2, 8 e 9. É um texto muito bonito, muito conhecido também. Efésios 2, versículos 8 e 9. E diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí é o ponto inicial. A graça é um presente imerecido. E a graça é a salvação. Veja que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas se Adão e Eva não tivessem pecado tal, e Deus teria, aí veio o pecado, esse debate todo, nós estamos estudando isso na lição, se o mal foi Deus que causou, e assim por diante. Não, nós na condição que nós estamos perdidos. O plano da redenção é Deus preocupado conosco. Se Deus tivesse destruído a humanidade através de Adão e Eva, Ele estaria sendo justo, Ele estaria cumprindo a justiça dele. O salário do pecado é a morte. Mas Ele já tinha o plano da redenção. O plano da redenção foi criado ainda no início de tudo. Lá quando tudo surgiu, Deus já tinha o plano da redenção, porque Ele já sabia na sua onisciência que Adão e Eva pecariam. A salvação é o maior presente que poderíamos receber, pois não fizemos nada para merecê-la. Ela é concedida pela graça de Deus, mas essa graça não apenas nos salva, mas também nos transforma. É sobre isso. O sermão é a graça salvadora e transformadora. Pois bem, eu vou abordar 4 pontos importantes aqui. O primeiro deles é
a graça é um presente, não uma recompensa. A graça é um presente, não uma recompensa. Muito cuidado com isso. Abra sua Bíblia aí agora em... esse é o texto principal. Ellen White diz assim no Caminho a Cristo, página 18, sobre isso. A graça de Cristo deve operar uma transformação no caráter e na vida do crente. Olha que coisa bonita. Muitas pessoas acham que precisam ser boas para que Deus as aceite. Esse é um pensamento equivocado, né? Mas a Bíblia é clara, não somos salvos por obras, por boas obras, mas pela graça. Mas tem um ponto importante, mas então é pela graça, mas não tem mais, é pela graça. Agora, a graça produz transformação, esse é um ponto principal. Nós temos que entender nesse primeiro ponto que não é mérito, é um presente, não é uma recompensa. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine um condenado. Ele está condenado. Ele foi condenado, ele fez muitas coisas ruins. Ele era ruim, foi ruim, fez coisas ruins e foi condenado à morte. Mas lá na prisão, aguardando a sua pena final, aguardando a execução, ele mudou, ele se tornou uma pessoa boa. Isso vai mudar a pena dele? Vai mudar a execução? Não vai. Ele foi condenado à pena de morte, ele será executado. Não importa se ele mudou ou não. Só tem uma chance dele não ser executado. É que alguém possa perdoar a pena dele, que alguém possa perdoar o crime dele. Pois bem, foi isso que Cristo fez. Lá na cruz do Calvário, Cristo pagou o preço. O salário do pecado é a morte. Ele foi lá e morreu por cada um de nós, amém? Pronto, ele pagou. Não é mérito, não é recompensa. Devemos confiar na graça de Deus, não em nossos próprios esforços. Devemos abandonar o orgulho espiritual e reconhecer que somos dependentes de Deus. O segundo ponto, que é o ponto muito importante também, que é a graça nos ensina a viver de forma santa. Olha que coisa bonita. A graça não só nos salva, mas ela quer nos transformar. Então ela quer que nós possamos viver de forma santa. Ser santo aqui não significa não ter pecado, mas viver de acordo com a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Tito, livro de Tito, capítulo 2. Localize aí. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Tito 2, versos 11 e 12. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E aí vem a parte importante: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Amém? Nós não vamos fazer coisas boas, nem viver sóbria, justa e piamente para ser salvos. Nós vamos viver sóbria, justa e piamente porque já fomos salvos em Cristo Jesus. A graça nos ensina a viver agora em conformidade com a vontade de Deus. Ellen White diz assim: o verdadeiro cristão manifesta a graça recebida de Deus por uma vida de obediência e de humildade. Amém? E esta vida de obediência e humildade
é fruto também da ação de Deus em nós. É o Espírito Santo que promove isso em nós. Deus não só nos dá a graça salvadora, mas também nos dá o poder necessário para vivermos de acordo com a vontade dEle para nossas vidas. Se a graça de Deus está na nossa vida, devemos renunciar ao pecado. Devemos viver com sobriedade, domínio próprio, justiça, relacionamentos corretos e piedade, vida de devoção a Deus. Um terceiro ponto, a graça proporciona também em nossas vidas. A graça nos transforma interiormente, transforma o nosso interior. O texto é Romanos 12, capítulo 12, Romanos capítulo 12. Abra lá, um texto muito bonito, Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A graça que nos transforma interiormente é o que nós chamamos comumente de processo de santificação. É a ação de Deus em nós, nos mudando interiormente. E ele diz assim, não vos conformeis com este mundo. Não nos conformar com este mundo é ter um procedimento, ter um proceder diferente do que eu tinha antes. Deus não quer apenas nos mudar externamente, mas quer transformar o nosso coração. E aqui, o que Deus está propondo através da graça? Como o oleiro que está lá na Bíblia, né? Que ele pega o vaso e ele refaz o vaso. E ele, né, pega os cacos e reconstrói, e faz um vaso novo, com um novo propósito. É isso que a graça faz interiormente. E aí nós, desta forma, não ficamos mais conformados com este mundo. Sobre esse tema, Ellen White diz assim: o amor de Deus não nos deixa onde estamos, mas nos transforma à semelhança de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 219. Sabe, irmãos, se eu fui alcançado pela graça, eu agora tenho um novo proceder, tenho uma nova proposta, tenho uma nova forma de viver. É isso que ela proporciona em minha vida. É isso que ela promove. Nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. E não devemos nos conformar com os valores deste mundo, mas buscar fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Isso não quer dizer que nós vamos parar de pecar. Não significa que nós nunca mais pecaremos. Não, mas significa que todas as vezes que nós pecarmos, haverá um constrangimento, haverá uma posição, sabe, de muito ódio ao pecado, porque agora nós vivemos numa nova natureza, numa nova perspectiva. Abra a sua Bíblia para a gente. A graça nos torna novas criaturas. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, também um texto muito conhecido. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Diz assim, capítulo 5, verso 17. Ele está nos apresentando aí uma nova perspectiva. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. O meu comentário aqui diz assim: só é unido e possui afinidade plena com o Senhor Jesus aquele que tem natureza espiritual, ou seja, que nasceu de Deus. Se isso não aconteceu, essa pessoa é carnal, pois ainda carrega a imagem de Adão, ou seja, o velho homem. Ser nova criatura significa que o seu interior está transformado e elevado para um novo nível de excelência, que é divino. Isto é, quem nasceu de novo não é reformada para ficar melhor. Pelo contrário, dentro de si ocorre uma alteração profunda, iniciada com o sincero arrependimento dos seus pecados. Sabe, quando nós aceitamos a Jesus, o que é ser nova criatura? Ser nova criatura é assim: quando nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados. Então, todos os pecados, e aqui quando eu falo isso, muita gente acha que eu estou dando com isso uma oportunidade para as pessoas pecarem. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, todos os pecados que eu cometi, todos os pecados que eu ainda vou cometer, já foram previamente perdoados por Cristo. Isso não significa que eu tenho um salvo-conduto para pecar, não é isso. É que o pecado de toda a humanidade foi pago. Todo o pecado cometido e todo o pecado que ainda será cometido já foi previamente pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário, amém? Ser uma nova criatura é assim: quando eu então aceito a Jesus e eu recebo a justificação, eu recebo também uma nova natureza. Eu sou regenerado. Ele cria em mim uma nova natureza. E agora eu tenho duas naturezas no meu coração: a natureza carnal, aquela que é minha por natureza, por origem, por nascimento, e a natureza espiritual, que foi criada quando eu aceitei a Cristo Jesus. Na minha trajetória cristã, que nós chamamos de santificação, o que eu devo fazer? Todos os dias, alimentar esta nova natureza espiritual. O maior milagre da graça é que Cristo nos faz novas criaturas, amém? Somos novas criaturas. Ellen White diz assim: santificação genuína leva à obediência e à conformidade com a vontade divina. Está em Atos dos Apóstolos, página 561. Se estamos em Cristo, nossa vida não pode ser a mesma. Devemos refletir Cristo em nossas atitudes, palavras e pensamentos. Irmãos, a graça de Deus, ela nos salva, ela nos ensina, ela nos transforma e nos faz novas criaturas. Toda pessoa que aceitou a Jesus é uma nova criatura. E a partir daqui, a partir desse novo projeto, dessa nova proposta, eu não tenho mais o desejo natural, o pecado que aconteça em minha vida é algo que vai ser sempre sentido, que vai ser sempre não desejado, porque eu estou lutando contra esta natureza minha. Todas as vezes que eu caio, eu reconheço, eu peço perdão, eu confesso os meus pecados. Cristo me perdoa, me fortalece nessa minha caminhada espiritual. É isso que a graça faz. A graça se renova todos os dias em meu coração. Quando às vezes a gente diz assim: quer dizer então que salvo uma vez, salvo para sempre. Não, mas a graça se renova todos os dias. Todos os dias, ela se renova em minha vida. E o que eu fiz ontem, tanto de bom quanto de ruim, não importa. Como também não importa o que eu vou fazer amanhã de bom ou de ruim. O que importa é eu estar hoje na presença de Deus, permitindo que Ele fortaleça, que Ele me fortaleça, permitindo que Ele possibilite que eu viva de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Que nessa noite você possa sentir essa graça, que você possa sentir essa graça transformadora,
que você possa renová-la todos os dias, porque eu preciso estar todos os dias na presença de Deus. É Cristo quem nos salva. Portanto, se eu permaneço conectado com Ele, eu permaneço salvo. Todas as vezes que eu perco a conexão com Ele, eu estou perdido. Então, é o meu viver diário, manter uma conexão, uma comunhão diária com Cristo, através da ação do Espírito Santo na minha vida. Que eu e você possamos buscar, possamos desejar essa transformação todos os dias, e que nós possamos buscar uma comunhão diária com Cristo, para que Ele possa nos fortalecer, para que Ele possa nos dotar da capacidade de vencer os problemas e as dificuldades desse mundo. Que Deus possa nos abençoar, e que nós possamos nos sentir salvos todos os dias na presença do nosso Deus. Amém. Amantíssimo Deus, obrigado, Senhor, porque Tu morreste na cruz por cada um de nós. Mas, mesmo possibilitando a salvação, mesmo nos dando a salvação, Tu também derramaste sobre nós o Teu Espírito, o Teu poder, para que possa transformar nossas vidas, para que possa habitar e atuar neste mundo, tocando os corações, trazendo a paz, trazendo a tranquilidade, a saúde, as bênçãos, que possa abrir portas, que possa dar tranquilidade a cada um de nós, e pedimos que este poder seja derramado sobre cada um de nós durante essa semana, para que aquilo que é da Tua vontade possa acontecer em nossas vidas. Fique conosco, derrama o Teu poder sobre nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.